Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Maravilhoso domingo, né? Domingo que Deus está conosco, que o Senhor está, que nós estamos na presença de Deus, né? É sempre bom estar sempre na presença do Senhor, não é verdade? Mas vamos fazer a nossa oração, né? Porque o Senhor escuta os nossos pedidos, né? Ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Para agradecer, Senhor, pela noite de sono que Tu nos deste, Pai. E o levantar, Senhor, o abrir dos olhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado. Pai, obrigada por estar nos sustentando as nossas casas, Senhor. Obrigada por estar sustentando as nossas famílias, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que Tu nos dado a todos os irmãos, Senhor Jesus amado. Senhor amado, obrigada pelas curas, Senhor, que Tu tem feito para todas nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, em constante oração, Pai, para que o Senhor ouça nossos clamores, Senhor, ouça o nosso pedido, Pai. Agradecemos também pelas bênçãos, Pai. São tantas bênçãos, Pai, incontáveis, Pai, que todos nós recebemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu é bom, Tu é justo, Tu é maravilhoso, Senhor. Só temos a agradecer, Pai. Mas, Pai, nós pedimos também que o Senhor esteja curando, Senhor. Esteja com aqueles que estão precisando de Ti, Pai. Estão com enfermidades, Pai. Estão descrentes, Senhor Jesus amado. Esteja, Pai, esteja com todos eles, Pai. Esteja dando a cura, Pai. Esteja dando o alimento, Pai, necessário, Senhor, para que não falte nada, Pai. Não falte um remédio, Pai. Não falte um sustento, Senhor Jesus amado. Pai, sabemos também que tem pessoas tristes, Senhor, porque ainda tem pessoas que perdeu um irmão, um parente, está no hospital ainda, Pai, porque essa doença ainda está por aí, Senhor Jesus amado. Esteja, Pai, consolando, dando o seu refrigério, Senhor Jesus amado. Esteja colocando pessoas, Pai, entre esses irmãos, entre essa família, que traga uma alegria, um conforto, Senhor, Pai. Esteja nos usando, Senhor, para isso, Senhor. Esteja nos usando para fazer o bem, Pai amado. Pai, nós estamos aqui para fazer o bem, para falar sobre Ti, Pai. Nos usa, Pai. Usa conforme for a Sua vontade, Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Esteja com nossos ministérios, esteja com o ministério pastoral, com o nosso pastor, dando saúde, Pai, dando sabedoria, dando força, Pai, para seguir, Pai, para continuar na Sua presença, Pai. Continuamos sim na Sua presença, Pai, porque nós temos fé, nós confiamos em Ti para tudo. Muito obrigada, Senhor. Esteja com todos os ministérios, dando força e proteção, Pai. Obrigada por tudo. Agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor. Tenham um domingo abençoado. Tenham um domingo abençoado em família. Que Deus esteja no controle da vida de todos, né? Fazendo que Deus esteja protegendo a todos, dando saúde, né? Fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, igreja, bom dia, EBD. Estamos iniciando mais um estudo da nossa lição. Hoje, que tem como tema, quando a adversidade é a injustiça. Domingo passado, nós estudamos sobre a vida de Abraão. Hoje, nós vamos estudar sobre a vida de José. E o nosso texto básico se encontra em Gênesis 37, verso 1 e 50 a 56. Mas nós vamos destacar aqui o verso 1 do capítulo 37 de Gênesis, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Amém? Nesta lição, onde iremos estudar sobre a vida de José, nós vamos destacar aqui o poder de Deus e a misericórdia de Deus na vida de José. José foi literalmente do poço a governador do Egito, do fundo do poço a governador do Egito.
E isso porque era um plano de Deus na vida de José. E não importa o que ele passasse. E ele passou por tudo, ele suportou tudo e foi vitorioso porque ele creu e ele confiava num Deus poderoso e num Deus que está presente todos os dias das nossas vidas. E nós vamos estudar hoje com as nossas professoras. No primeiro tópico, a professora Fátima, no segundo, o professor Orlando e no terceiro, a professora Anice. Um bom estudo para vocês e até a noite, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Na manhã desse dia, nós vamos compartilhar na nossa lição que tem por tema quando a adversidade é injustiça. E podemos destacar 3 coisas na vida de José, né? José era um homem que sabia o que Deus tinha para a vida dele, os planos que Deus tinha em relação à vida dele. José era um homem, né, temente a Deus, com grande sabedoria, e ele confiava plenamente no amor e no cuidado de Deus. O nosso primeiro tópico diz assim: injustiças na família. Jacó, né, ele tinha uma preferência por José. José é o segundo filho de Jacó, e Jacó demonstrava claramente, né, todo o favoritismo que ele tinha, né, pela vida de José. Isso fica bem claro quando o texto relata que ele manda fazer uma túnica, né, e isso gera grandes conflitos na vida de José. Seus irmãos, né, não bastante, né, se sentirem insatisfeitos, injustiçados também de alguma forma, por ver tanto amor do pai, tanta preferência do pai em relação a José, eles no seu coração, com um sentimento ruim, maquinam até a morte, né, de José. Mas o que o texto nos traz como lição? Que em meio às dificuldades, né, que nós enfrentamos, de maneira alguma, jamais devemos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E uma das marcas assim fundamentais na vida de José é essa confiança, né, um coração grato, né, que ele tinha por Deus, e por ter essa consciência, né, de que independente do que acontecesse na sua vida, né, Deus era com ele. E nós vemos isso claramente em todo o texto de Gênesis, né, quando relata sobre a vida de José, tudo que ele colocava à mão, né, tudo que ele fazia, Deus abençoava ele de maneira extraordinária. E outra grande lição que José também nos ensina, né, nós podemos aprender com a vida de José, é que independente das dificuldades que passemos, independente, né, das injustiças que soframos, que venhamos a sofrer, né, devemos manter a nossa confiança em Deus, né, e jamais agir de maneira que desagradaria a Deus. Nós vemos o texto, né, nós vamos ver no decorrer da lição, que José, ele em meio às adversidades, né, em meio às injustiças, ele se tornou governador do Egito, né? Então aquilo que Deus tinha para a vida dele, aquilo que Deus tem para a nossa vida, independente do que venhamos a passar, né? Se nós se mantermos obedientes, né, às orientações de Deus, se nós nos lembrarmos, né, do chamado, das promessas que Deus tem para a nossa vida, e agirmos, né, com sabedoria, temor e confiança em Deus, né, vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de José. E que nós possamos guardar essa palavra com muito carinho no nosso coração e também nos atentarmos, né, à questão do favoritismo. Isso é algo que causa grandes transtornos, né, como causou na vida de José, mas que não impediu, como não vai impedir na nossa vida, de que em meio às adversidades que são inerentes, né, que são passíveis a todo ser humano,
não vão impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de José. Que possamos, como ele, ter sabedoria, ter um coração grato e confiar em Deus em todo tempo. Bom dia, irmãos. Nós vamos, nesse momento, estar falando um pouco sobre o tópico da lição, tópico 2, aonde tem um tema. O título desse tópico é Injustiça no Trabalho. Isso é um ponto muito forte no nosso tempo, foi sempre assim. É uma história que está aqui, está sendo relatada de milhares de anos atrás, mas é muito ativa no nosso tempo em que passei por empresa, por trabalhos, muita injustiça, desculpa, muita injustiça a gente viu no período em que trabalhamos alguns anos em empresas e a gente via tudo isso acontecendo, mesmo no interior onde fui criado, a gente via muita injustiça, as pessoas sem recurso algum e os grandes proprietários de fazenda que tinham uma condição financeira muito boa, explorava demais aquelas pessoas pobres que dependiam de trabalhar ali para comprar um alimento, comprar uma roupa e vivia um trabalho quase que escravo. Então a injustiça era muito grande. Então no tempo de José, no tempo de Faraó, no tempo desse povo, a história já era assim e a gente vive isso até hoje. Então um pedaço da lição nos diz assim: o Egito Antigo era uma terra de grandes contraste. As pessoas eram extremamente ricas ou absurdamente pobres. Quase não havia meio termo. José encontrou-se a serviço de Potifar, um oficial muito rico, a serviço de Faraó. As famílias ricas possuíam casas muito bonitas de 2, 3 andares. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela esposa do Potifar de assédio sexual. Diferentemente de Rubens e Judas, José age com integridade diante de seu Senhor e diante de Deus. Não usa o poder como oportunidade para pecar, ainda que difamado, permaneceu fiel. Há situações no nosso dia a dia em que nós enfrentamos de uma certa forma discriminação, injustiça, a gente vê tudo isso acontecendo. Trabalhei em empresa grande, onde existia injustiça muito grande quando você tinha uma pessoa que era um excelente profissional e muitas das vezes um jovem, uma pessoa mais nova, com pouco tempo de uma empresa, ele, pela sua forma inteligente, ele pegava todos os macetes daquela área de trabalho e ele desenvolvia um profissionalismo muito grande e às vezes começava com 2, 3 anos superando a pessoa que já estava ali há 8, 10 anos. A pessoa parou no tempo, aquele jovem veio com aquela garra, com aquela vontade e desenvolvia um trabalho e ele era injustiçado, porque aquelas pessoas que viam ele crescendo, aprendendo, tinha medo de ele evoluir e tomar a sua função de um líder. Então ali ele procurava todas as formas de prejudicar aquela pessoa. Vivi muito isso na minha história da minha vida. Quando na empresa eu fui promovido, eu com 4 anos e meio de uma empresa, uma multinacional, eu fui promovido a encarregado dentro da empresa, houve várias críticas, porque eu na época eu tinha apenas a 4ª série primária. Isso em 75, 76, 77, 78, por aí assim. Então eu fui muito criticado por eu não ter uma cultura
E aquelas pessoas que tinham um grau de cultura muito mais elevado, tinham medo, porque eu conseguia alcançar os meus objetivos pela condição profissional, não pela condição cultural. E essa discriminação, essa injustiça que tem acontecido, não é só na nossa vida profissional. Nós temos visto, irmão, não estou citando aqui a nossa igreja, não, eu estou citando as igrejas evangélicas. Existem pontos que não concordo quando você tem uma pessoa em uma liderança, é um líder que às vezes se destaca, é um líder que procura ser líder colocado por Deus, e você vê tanta desigualdade, tanta injustiça, quando as pessoas vê aquela pessoa evoluir, vê a pessoa crescer dentro de uma igreja, tem ali uma liderança que dá oportunidade, aí você olha, pessoas que têm uma facilidade de se expressar, pessoa que tem uma capacidade de administrar uma palavra bem administrada, e começa a se achar melhor do que os outros. Aí tem aquele irmãozinho humilde que, como Orlando, tem aquele português bem pequeno, aquela cultura bem limitada, e procura fazer aquilo ali com amor. Aí o outro olha e diz, pô, mas aquele irmão ali não sabe nem falar, o português dele é todo negativo. Mas estão esquecendo de olhar, muitas das vezes, a parte e a capacidade espiritual daquele irmãozinho mais humilde, aquele irmão que pouco fala porque tem medo de falar errado, mas tem uma capacidade espiritual de Há muitos que são invejosos e inveja aquele irmão e começa a dizer, mas eu sei falar, eu prego melhor, eu falo melhor, eu leio melhor, porque eu não estou fazendo. Então, irmão, tem acontecido injustiça dentro do trabalho de Deus, e nós precisamos termos esse cuidado de nos policiarmos de uma maneira que não venhamos ser pessoas crítica ao ponto de injustiçar aqueles que menos capacidade cultural têm. Vamos nos igualar, vamos levar aquele amor de todo mundo, evitando essa injustiça, que aqui fala do trabalho. José foi injustiçado de uma maneira muito séria, mas ele era um homem íntegro. Ele tinha um princípio de integridade que ele poderia passar, foi preso porque não negou a sua postura, a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus e àqueles que o lideravam, aqueles que eram superior a ele. Então, nós precisamos ver essa condição de tentarmos ser igual José foi. José foi acusado de algo que ele não fez. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E aí, como vamos nós reagir a uma situação se nós formos colocados à prova como José foi? Qual seria a minha estrutura? Aí eu falo de mim mesmo. Como seria a minha estrutura? Será se o Orlando teria uma estrutura de pensar como José? Aceitar a crítica, a injustiça, tentando reverter essa situação, criando estratégia para passar por tudo isso, porque é muito difícil você sofrer uma injustiça, você saber que você está certo e alguém levantar um falso contra você, alguém fazer uma calúnia de você, você tendo a convicção de que a sua postura diante de Deus é a mais correta possível. É muito difícil. Aí, se nós não tivermos o cuidado, nós, em vez de trazermos alguém para o seio da igreja, para o seio da família de Deus, nós vamos tirar os que ali estão. Pela nossa falta, talvez, de entendimento, pela nossa falta de sabedoria, nós vamos atropelar aquela pessoa mais humilde, vamos ser injustos com as pessoas. Vamos aprender com essa lição que nós precisamos avaliar aquilo que vamos falar, pensarmos antes de falarmos, porque uma palavra mal colocada, ela tira alguém do seio da igreja, ela faz uma pessoa se entristecer,
E aí, quando a pessoa fica lá deprimido, com uma ansiedade alta, em uma depressão, mas por que aquele irmão está assim? É porque aquilo que nós falamos vem causando danos. Estou dizendo para vocês porque já vivi situações dentro, não convivi em muitas igrejas não, são 2 igrejas em 36 anos, Cib da Posse e Ebenezer, e eu já vivi momentos que se não fosse eu procurar estar mais perto de Deus, procurar avaliar a minha condição, eu teria abandonado tudo. Como uma vez meu pai disse, você vai viver tempo em que você vai ter vontade de abandonar tudo, porque as coisas vão ficar muito difíceis. E eu já vivi parte do que meu pai me avisou. E estamos aqui, pronto, com a graça de Deus, para enfrentar os contratempos, as injustiças e tentarmos superar, para que nós não venhamos cair em contradição daquilo que pregamos. Que Deus nos abençoe e prosseguimos com a escola dominical. Bom dia, igreja, bom dia, EBD. Hoje eu vou falar sobre a nossa lição 2, José, quando a adversidade é a injustiça. Eu vou falar sobre o tópico 3 e o tópico 4. Injustiçado e esquecido na prisão. As prisões eram lugares horrendas, em condições desprezíveis, que eram utilizados para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para guardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos, até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido a esperança na situação em que se encontrava, porém deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu administrador da prisão. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? No trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. O Senhor verá os seus esforços e poderá reverter até as piores situações. Irmãos, nós somos perseguidos mesmo no trabalho, em diversas situações das nossas vidas, mas graças a Deus nós temos um Deus que não nos abandona, um Deus que nos honra, um Deus que nos guarda, que nos protege. O meu trabalho é um trabalho que está sendo perseguido por... esse ano é ano de eleição, então é um pouco difícil, mas Deus tem sido fiel para comigo. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo trabalho que Ele me deu, porque eu amo o que eu faço. Quando o assunto eram os sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar a situação para se fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. Nossa, irmãos, a fé de José era muito grande. Era muito grande, muito grande. A fé de José era tremenda. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença de Faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Faraó reconheceu que José era um homem em quem havia o Espírito Santo de Deus. Se encontra em Gênesis 41, 38. Você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações, em palavras e em seus sábios conselhos. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho, escola, veem-no como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus.
José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão, ao palácio de Faraó. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Como eu já disse outras vezes, lá no hospital que eu trabalho, evangélicos somos minoria, mas somos a minoria que fazemos a diferença. Porque nós oramos antes de começar o plantão, quando dá, nós cantamos, quando não dá, a gente só faz a oração, a gente agradece a Deus, a gente está sempre falando, dando uma palavra de ânimo para a pessoa, confie em Deus, Deus está com você. Eu trabalho com algumas pessoas que são espíritas, mas não tenho problemas com isso. Já também comentei que algumas vezes nós estamos orando, a gente faz o círculo para orar, eles ficam ali, eles não dão as mãos com a gente, mas eles ficam ali, então é uma forma de respeito. Então é muito bom as pessoas saberem que nós somos evangélicos, que servimos a um Deus que não nos desampara em momento nenhum. Honrado por Deus em todas as adversidades. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. Deus é soberano. Seus planos não são editados por ações humanas. Quando os outros intentarem mal contra você, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus, como disse José a seus irmãos. Vós bens intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com eles, José graciosamente os perdoou e compartilhou suas propriedades. Essa é uma demonstração de que como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade. Ainda que tenhamos pecado contra Ele, se lhe pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. José tinha provado ser um conselheiro confiável do faraó. Privilégios e liberdade frequentemente são resultados do quanto demonstramos ser confiáveis, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. Aproveite cada oportunidade, irmão, para provar que você é confiável, até nos mínimos detalhes. Agora o pai, Jacó, ou Israel, estava morto. Os irmãos temiam a vingança. Poderia José realmente ter os perdoado por ter sido vendido por eles como escravo? José não somente perdoou, mas também assegurou que cuidaria deles e de suas famílias. O perdão de José foi completo. Por fim, José, com 110 anos, estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Que grande exemplo José nos deixou. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Mesmo quando as adversidades e a injustiça e o amor de Deus prevalecem. Irmãos, o importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem. Mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal, assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades que sua vida para todas as pessoas que convivem com você. Confia e tenha esperança no justo juiz. Devemos sempre confiar em Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. A nossa vida é cheia de adversidade, mas graças a Deus nós temos um Deus que não dorme, que nunca chega atrasado e que está sempre pronto a nos ajudar. Que possamos ter a fé de José, que possamos perdoar aquelas pessoas que por algum motivo tentam nos ferir, que devemos amar a cada dia mais aos nossos irmãos, aos nossos domésticos na fé. Que tenhamos um dia abençoado e que Deus continue abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.